novamente e eu estou fazendo uma série de vídeos intitulados O Antes e o Depois da Quarentena, onde eu estou trazendo temas, né, específicos sobre esse nosso momento. Se a gente for parar para ver, os temas que eu estou trazendo, eles servem para qualquer momento da vida, mas eu estou colocando a quarentena como um marco na nossa vida, porque é uma experiência nova, diferente, difícil para todos nós. Para algumas pessoas isso vai ser muito mais difícil, logicamente. Existem questões pessoais, existem questões econômicas, sociais aí das mais diversas. Então não tem como eu num vídeo estar atingindo todas as variações de dificuldades sociais que a gente tem, mas eu estou falando de modo geral. Então o que eu escolhi para falar para vocês é sobre a resiliência. É um conceito da física que a psicologia também utiliza e serve muito para a nossa vida prática, a gente pensar, refletir aí sobre como a gente está lidando com tudo isso. Então, na resiliência, né, no conceito da física, alguns corpos têm a capacidade de, mesmo após sofrerem forte tensão, pensa aqui um elástico, né, sendo tensionado para os lados opostos. Após passar esse período de tensão, ele tem a capacidade de voltar ao estado anterior, ou aproximado ao que era anteriormente. E isso é o ser humano também. Então a gente tem a capacidade de superar essas dificuldades que a gente está passando agora. A gente tem duas opções. A gente não escolheu, por exemplo, passar por essa situação de pandemia. A gente está aí com vírus, é uma coisa real, que pode gerar uma doença muito grave para alguns. Então a gente não quer que isso aconteça com a gente, com nenhum dos nossos familiares, nossos amigos. Existe uma tensão no ar muito real, ninguém está inventando isso. Mas a gente tem a capacidade de escolher dois caminhos. Um, se entregar ao estresse. O que é o estresse? Que também é um conceito da física que a psicologia utiliza. Um corpo sob tensão, né? Essa tensão pode ser tão forte que esse corpo pode quebrar, né? Pode ser danificado. E assim é o ser humano. A gente pode se entregar a essa situação de estresse e adoecer muito mentalmente, emocionalmente, ou a gente pode buscar meios de sair dessa situação de uma forma renovada. Eu tenho ouvido muito falar sobre a gente tem que se reinventar no momento, né? É uma palavra muito utilizada e que eu acho muito bacana, muito legal, porque realmente a gente precisa se reinventar, né? Em algum outro vídeo a gente comentou rapidamente sobre isso, mas assim, uma dica que eu dou muito simples aparentemente, às vezes é tão simples que as pessoas ignoram um pouco, deixam de lado, é a ideia de você parar 3 minutinhos, 5 minutinhos por dia e observar sua respiração. Parar, sentar, né, puxar a respiração pelo nariz, soltar pelo nariz, perceber como está seu corpo, ouvir nesse momento uma música bem agradável, pensar em algo muito bom, de preferência uma paisagem, né, algo mais neutro, uma paisagem, e concentrar nessa situação. Isso te traz um relaxamento muito grande. É simples demais, né? Aparentemente a gente falando, mas quando realmente as pessoas vão tentar fazer, aí começa a falar, mas eu não consegui concentrar, meu pensamento foi e voltou várias vezes. Não tem problema nenhum, né? O fato de você tentar fazer é um exercício mental, é um exercício mental que com o tempo te traz um benefício muito grande, que é desenvolver a capacidade de relaxar. Tensão, não tem como a gente viver no mundo sem tensão. Não tem como a gente viver no mundo sem momentos de raiva, às vezes muita raiva, momentos de tristeza. Isso tudo faz parte da vida. Mas a gente tem como parar e tentar organizar melhor essas situações que acontecem com a gente no dia a dia. Então, nesse momento, é muito legal e fica a sugestão para a gente pegar o hábito de parar, respirar, pensar, exercitar isso aí. Isso aí é um momento de meditação, de uma forma simples que eu estou colocando aqui. Em outro momento eu falo mais um pouquinho a mais sobre conceitos de meditação, né? Isso aí vai servir muito para nós, mas nesse momento, só de você parar para fazer essa sequência que eu coloquei, isso aí já vai te servir muito, serve muito para a gente. Então, aceita também as coisas como elas vêm, no sentido de, eu tô triste, um pouco irritado, procura parar, aceitar essa sensação que vem, né? Entender, se conhecer, e aí sim, para e procura transformar. Cada um vai buscar o seu jeitinho de fazer isso, certo? Então, a gente tem a capacidade, essa capacidade do elástico de voltar, né, ao seu estado anterior, né, ou quase ao que era, né? O ser humano tem essa capacidade, eu sei que a gente vai sair dessa de uma forma renovada sim, isso para as pessoas que escolherem esse caminho, o da resiliência, certo? Então, essa ideia, mensagem, ou, enfim, reflexão que eu estou trazendo hoje para todos nós, ok? Tchau, tchau!